Olá, seja bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é trombose arterial, um risco para o cérebro e o coração. Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está a doutora Ariane Vieira Scarlatelli Macedo. Ela é médica cardiologista, médica assistente de cardiologia da Santa Casa de São Paulo, vice-presidente do Grupo de Estudos de Cardio-Oncologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é secretária-geral da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia do biênio 21 e 22 e coordenadora nacional da Cardio-Oncologia da Rede DOR São Luís. Que baita currículo, doutora Ariane. Muito obrigada por falar conosco, tudo bem? Tudo bem, Marina. Tudo bem, pessoal que está aí. Obrigado por estar aí com a gente. Muito trabalho, muita coisa a ser feita ainda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante para a gente da cardiologia. É extremamente importante essas iniciativas, como vocês estão fazendo. Bom, nós já tratamos algumas vezes aqui no nosso podcast sobre a trombose venosa que acomete as veias. Aliás, eu convido a todos os ouvintes para acompanhar essas entrevistas que já estão publicadas. Mas hoje, o nosso tema muda um pouquinho porque a trombose também pode afetar as artérias e o impacto direto é no coração e no cérebro. Então vamos começar diferenciando o que acontece na trombose venosa e como ela se apresenta quando ela é uma trombose arterial, doutora. Marina, é muito importante essa diferenciação, porque quando a gente fala de uma trombose venosa, a gente está dizendo a formação de um trombo nas veias do nosso sistema cardiovascular. As veias têm a função principal de tirar o sangue que foi oxigenado previamente, foi metabolizado pelas todas as células do nosso organismo e ele precisa voltar ao coração para ser bombeado aos pulmões, ser oxigenado e voltar ao coração novamente para que a gente consiga distribuir o oxigênio para as células num fluxo constante e contínuo. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele é um sistema, eu sempre brinco com os pacientes, né, e quando eu falo sobre isso, ele é como se fosse uma bomba. É um sistema hidráulico com uma máquina muito eficiente, que é o coração, e um sistema hidráulico de irrigação, vamos dizer assim, extremamente eficaz. Então, a gente precisa trabalhar com dois fluxos contínuos que centralizam no coração. Então, as veias trazem o sangue sujo, entre aspas, para o pulmão e as artérias fazem esse trabalho de levar o sangue oxigenado arterial para as nossas células pelo sistema cardiovascular arterial. Então, trombose venosa acontece nas veias e trombose arterial em qualquer tipo de artéria. As veias carregam o sangue, que é um sangue não oxigenado, e as artérias trazem o sangue oxigenado. Então, essa é a grande diferença, são leitos vasculares diferentes, com funções diferentes, mas que estão interligados pela bomba eficientíssima que a gente tem, que é o nosso coração. Eu sempre que ouço, né, essas explicações do nosso organismo, eu fico fascinada, doutora, porque é espetacular. É espetacular, não há nada mais incrível do que um organismo vivo, né? É um organismo vivo, e o corpo humano é talvez o mais de todos. Mas é impressionante, a gente não tem consciência disso. A gente está aqui conversando, e desde o dia que a gente foi concebido, começou um coração naquele ser concebido, aquilo ali está bombeando, e está bombeando, e está bombeando, e criaram seus pulmões, e aquilo começou a, né, um interagir com o outro, e até o dia que aquilo parar vai ser desse jeito, né? A gente não tem essa consciência e tem que cuidar. Exatamente. Qualquer tilt que dê, exatamente, é maravilhoso, mas às vezes dá tilt. Agora, diferentemente da trombose venosa profunda, que pode dar sinais como varizes, dor nas pernas, inchaço, a trombose arterial pode ter como primeiro sintoma já um infarto, um AVC, quer dizer, já começa pegando pesado? Sim, Marina. E é interessante também esse conceito da trombose venosa, né, que você comentou, em relação aos sintomas varizes, dor nas pernas, inchaço, mas a trombose venosa ela pode
podem levar a uma consequência gravíssima, que é a embolia pulmonar, né? Justamente porque essas veias, principalmente o sistema nervoso profundo, que é o sistema que é um sistema coletor que leva diretamente esse sangue para os pulmões. Se eu tiver, de uma maneira geral, a formação de um trombo em um sistema venoso profundo, e esse trombo circular, viajar pelo sistema venoso e chegar ao coração, e o coração for para o pulmão, a gente vai ter uma doença muito grave e que pode ser uma causa de morte, que é a embolia pulmonar. Então, a trombose venosa, ela tem que ser encarada muito com essa seriedade de que ela também pode levar não só aos sintomas vasculares de membros inferiores, mas uma causa muito frequente, infelizmente, de morte, que é a embolia pulmonar. A trombose arterial, você definiu muito bem, ela já começa pegando pesado. Por quê? Como as artérias, elas levam o sangue oxigenado diretamente aos nossos órgãos vitais, e essa é a grande função, né? A gente brinca, né, que o nosso organismo ele vive às custas de glicose e oxigênio. Então, tudo que acontece é visando alimentar a célula, que ela precisa de glicose na sua função principal, que é como isso chega, e o oxigênio. É isso. Tudo que a gente faz trabalha para isso, é a célula vital que a gente precisa. Então, quando você tem um trombo no sistema arterial, principalmente decorrente de ateroesclerose, que o nome mesmo já define, ou seja, um adoecimento dessas artérias, que se a gente fizer uma analogia, né, com o sistema hidráulico, como eu disse desde o começo, é como se a gente tivesse um entupimento progressivo dessa canulação, fazendo com que o fluxo de sangue seja um fluxo mais lento, porque, lembrando, né, um pouquinho da física, né? A gente sabe que o raio, né, o tamanho desse encanamento, vamos falar assim, facilita o fluxo de sangue num sistema de uma bomba contínua, e a gente tem que pensar sempre o sistema cardiovascular como uma coisa que é contínua, não pode ser interrompida em nenhum momento. Então, quando você tem uma formação de um trombo nesse sistema, ele viaja muito rapidamente para os órgãos principais. Um deles é o cérebro. Então, o primeiro sintoma desse entupimento, que pode ser decorrente de, principalmente, envelhecimento e doença aterosclerótica, que é a formação de placas de gordura nessa artéria, essas placas podem se romper, formar um coágulo, e esse coágulo ir parar numa artéria principal do cérebro. E o que acontece quando você tem um entupimento nesse fluxo, né, uma obstrução nesse fluxo? Toda aquela região que estava sendo irrigada, que recebia oxigênio e glicose, para de receber. Então, se essa região for um lobo cerebral, uma área do cérebro responsável pelo seu movimento, pela sua fala, pela qualquer outra função, pela visão, você vai ter uma imediata perda dessas funções. Se for uma obstrução que vai parar na artéria coronária, que é a artéria que manda sangue para o nosso músculo, né? Esse músculo é uma estrutura extremamente dinâmica, que gasta um volume uma quantidade de energia grande, imagina, não para, né? Então a gente precisa de um fluxo constante que ele é dado por essas artérias. Então, quando você tem um entupimento na artéria que nutre o coração, a gente tem um infarto. E aí você tem uma perda desse músculo, da capacidade de contração desse músculo, e isso pode ser uma causa de morte súbita, se esse entupimento é grande e pega o músculo do coração, de repente perde 40%, 50% da sua função e ele entra em falência. Pode acontecer com o cérebro, pode acontecer na perna, né? Então, eventualmente, ou nos membros, se eu tenho uma artéria que irriga o músculo das pernas, né, e da coxa e dos nossos membros, e eu tenho um coágulo que entope esse fluxo, eu vou ter uma perda dessa irrigação e, às vezes, uma necrose, até chegando a uma amputação. Então, é extremamente importante e impactante a gente prevenir a formação desses fenômenos trombóticos. Sim, nas veias, importantíssimo, mas as tromboses arteriais são uma das principais causas de morte no mundo. Se a gente colocar nessa conta, infarto, acidente vascular cerebral e tantas as outras complicações isquêmicas que decorrem da trombose arterial.
Agora, se não tem sintoma antes de causar o desprendimento do coágulo, por exemplo, o que a gente pode fazer? Tem exames que podem indicar que a gente está a caminho de uma trombose arterial? Sim, Marina, muito importante, porque se a gente pensar em mecanismos, né, então como que esse trombo forma, né? Então, da onde ele vem? Então, a gente, falando de uma maneira mais direta, né, as duas principais causas de formação desse coágulo, né? Então, a gente vai ter, como eu disse, a gente tem um sistema arterial que tem um fluxo constante, que ele precisa ter uma velocidade, uma constância. Então, se decorrente de fatores genéticos, alimentares, né, controle dos fatores de risco, tabagismo, né, a pessoa que fuma, o tabagismo, né, o cigarro, todas as toxinas, ela agride diretamente a parede desses vasos, principalmente dos vasos arteriais. Então, a gente vai adoecendo essa parede, né, adoecendo, e num momento, e esse mecanismo a gente ainda não consegue entender muito bem todos os gatilhos, tudo que faz aquela placa que de repente estava entupindo, obstruindo o fluxo de sangue em torno de 40% a 50%, que é uma redução significativa, mas às vezes não suficientes para, por exemplo, causar um sintoma, como uma dor no peito quando o entupimento é nas coronárias, ou com um sintoma de uma perda de força, uma tontura estranha, que poderia ser um sintoma inicial de um baixo fluxo no sistema nervoso central, no cérebro, ou uma dor na hora de andar, que o paciente precisa parar, porque se existir uma obstrução na artéria que manda sangue para as pernas, então o sangue, na hora que a pessoa começa a andar, o músculo precisa de mais sangue, só se tiver uma obstrução ali naquela região, a gente não vai conseguir suprir a quantidade de sangue que esse músculo precisa, e o paciente vai ter dor, né, que é a que a gente chama de claudicação. A pessoa começa a andar, tem que parar, descansa um pouquinho, volta a andar de novo. Então, se o mecanismo principal é aterosclerótico, a gente precisa evitar que essa progressão aconteça. Então, fazendo exames que conseguem identificar que essas artérias principais estão adoecendo, envelhecendo e sendo acometidas por obstrução, tratar de maneira eficaz os fatores que a gente sabe que podem piorar a evolução dessas placas. Então, sem dúvida, tabagismo, o cigarro tem que ser interrompido, controle da glicose, né, no caso do diabetes, controle do colesterol, com várias medidas, tanto alimentares, estilo de vida e uso das medicações, e principalmente fazer avaliações periódicas para que a gente consiga identificar se esse fenômeno está ocorrendo. Isso no caso de uma trombose por aterosclerótica. Mas também existem mecanismos de formação desse trombo que independem dessa formação de placa nas artérias. Existem algumas situações em que dentro da cavidade do coração dessa bomba pode formar um coágulo ali dentro, e o principal mecanismo é uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial. Nessa arritmia, que tem diversos fatores, mas o principal é a relação à hipertensão, pressão alta não controlada, algumas doenças cardíacas, o coração, perdendo um pouco dessa contração, pode formar um coágulo dentro de uma das cavidades, principalmente nos átrios, que é o nome da cavidade, principalmente no átrio esquerdo e no apêndice atrial, e esse coágulozinho ele pode desprender do coração e viajar para o cérebro, viajar para as artérias. Doutora Ariane, nós somos uma bomba relógio, né? Assim, e silenciosa. Somos uma bomba perfeita, a gente só precisa cuidar dela, né? E fazer os exames. Então, nesse caso, a gente tem uma formação desse trombo. E aí, Marina, isso é muito importante porque para a fibrilação atrial, a gente tem um tratamento que evita a formação desse trombo, né? Então, isso é muito importante, as pessoas estarem conscientes, fazer avaliação clínica, perceber se está sentindo alguma palpitação, alguma coisa diferente nos batimentos, porque uma vez identificável, a gente consegue, através do tratamento anticoagulante, uma vez identificada a fibrilação atrial, evitar a formação desse coágulo e a migração para o cérebro, cuja principal consequência é um acidente vascular cerebral. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, existem sim sinais de alerta, que são sintomas, e existem exames que, se feitos periodicamente, podem evitar a formação desse coágulo, mas a gente precisa muito
do acompanhamento e da seriedade que os pacientes sigam essas recomendações. A senhora até falou agora há pouco, né, de má alimentação, colesterol alto, obesidade, até a falta de atividade física, né? Isso acaba contribuindo para o desenvolvimento da trombose, seja ela venosa ou arterial. Agora, tem outras situações também que contribuem, porque ficar sentado muito tempo num voo de longa duração, até o uso de anticoncepcionais, o que mais pode causar e por que isso acontece? Então, é muito importante esses outros fatores, né, que não são esses fatores, vamos dizer assim, clássicos em relação ao risco. Então, a gente sabe, então falando de uma maneira mais geral, qualquer situação que dificulte o fluxo de sangue ou que faça com que esse fluxo seja mais lento, ou, e agora, né, voltando aí à questão do que a gente está vivendo nesse momento em 2021, da pandemia, né, desde o ano passado, qualquer infecção, inflamação, internação no hospital que faça com que o meu organismo, por diversos motivos, tenha um fluxo de sangue mais lento, principalmente aí nas veias, né, que são os exemplos aí que foram dados em relação à trombose venosa, isso vai favorecer a lentificação do fluxo e talvez a formação de um coágulo. O uso de anticoncepcionais, ele pode sim estar associado com formação de fenômenos trombóticos, principalmente venosos, porque a alteração hormonal que esse anticoncepcional provoca, em algumas pessoas, muito provavelmente já com predisposição, ele pode inflamar essa parede, como eu expliquei, e fazer uma predisposição à formação de trombos. Outro fator muito importante é o cigarro, né, o vício do tabagismo, e situações clínicas em que a pessoa é hospitalizada, por exemplo, fraturas, né? A pessoa fraturou um membro ou precisou operar um membro, não por trauma, por qualquer outra situação, as pernas, os braços, e fica com aquele braço imobilizado ou fica com aquele braço com uma fixação que com certeza a gente vai dificultar o fluxo de sangue naquela região. Então, essas outras situações clínicas também favorecem, e isso tem que ser feito uma avaliação constante, principalmente em relação aos riscos, porque hoje a gente tem também opções de anticoagulação que podem reduzir esse risco diante dessas situações que podem acontecer. Nossa senhora, temos que prestar atenção, temos que colocar isso em pauta e temos que ir ao cardiologista, né? Porque esse cuidado com a saúde deve ser constante e anual, né? Agora, tem um dado que me assusta. 1 em cada 4 mortes está relacionadas com a trombose. Está relacionada com a trombose. 1 em cada 4 mortes. Ela é a terceira causa de morte por doenças cardiovasculares. E eu sei que o Brasil não tem dados muito precisos sobre o número de pacientes com a doença ou que morreram em decorrência dela, mas na sua experiência, como que a alimentação e a cultura brasileira impactam a saúde quando a gente fala de trombose? Marina, muito importante esses dados, porque realmente, se a gente colocar na conta, né, os quadros de tromboses arteriais e venosas, com certeza ela está, como eu disse, no topo lá das causas de morte. E se a gente pensar a segunda, né, dentre as causas não violentas ou por acidentes que acometem a nossa população, a gente vai ter, por exemplo, o câncer, e nos pacientes com câncer, a segunda causa de morte é devido a fenômenos trombóticos, como a gente, né, até já comentou previamente. Então, sem dúvida, é extremamente importante esse alerta que está sendo feito para que as pessoas cuidem e pensem. Eu falo que é pensar também o que é a doença, e a gente está explicando isso hoje. Em relação aos hábitos alimentares, sem dúvida, a gente tem, teoricamente, vamos dizer, culturalmente, de que, óbvio, a gente precisa cuidar da alimentação. Eu acho que isso tem crescido nos últimos anos, esse alerta, mas ainda as pessoas ainda subestimam a importância da alimentação, que a gente deve encarar como uma nutrição do nosso organismo e não só para saciar a fome, né, as nossas funções vitais. Então, é muito importante que a gente eduque a população de que há possibilidade da gente cuidar melhor da alimentação, com isso reduzir os níveis de colesterol, reduzir as taxas de pacientes com diabetes, reduzir a taxa de obesidade. A obesidade é um dos fatores
também que colaboram muito com os fenômenos trombóticos. Além de ser fator de risco para os fenômenos, as doenças cardiovasculares, e aí eu incluo as tromboses arteriais, a obesidade também é fator de risco para trombose venosa e um dos principais. Então, se a gente mudar a base dessa cadeia de eventos que vai acontecendo, né, que a pessoa ela vai ganhando peso, a má alimentação, ganha peso, não consegue andar, fica sedentário, com o sedentarismo vem as complicações, diabetes, colesterol alto, isso progressivamente vai causando o entupimento nas artérias e progressivamente pode levar a um fenômeno trombótico, como acontece. Então, o importante é a gente mudar um pouco o conceito de que da função da alimentação do nosso organismo, fornecer opções, né? Eu acho que a gente trabalha pouco isso, quais são os alimentos, né, que são mais saudáveis, quais são os alimentos que podem ajudar a reduzir até as taxas a chance de desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Então, falta essa conscientização do papel que a alimentação desempenha na nossa saúde. E isso é um grande desafio, sem dúvida, e a gente tem consciência disso, tem que tentar trabalhar isso de maneira bem preventiva. Na pergunta anterior eu até comentei, né, doutora, que precisamos ir ao cardiologista, né, porque a gente até tira, só se estiver tendo realmente um problema que sente no coração, às vezes pede socorro. Mas quais são as especialidades médicas que estão aptas para diagnosticar uma trombose? Eu até pergunto isso porque, pensando nas mulheres, a gente tende muito a confiar no ginecologista, mas ele está apto a isso? É interessante, Marina, porque eu sou da diretoria, né, assumi esse ano a Secretaria-Geral da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, e justamente essa sociedade a gente criou, né, eu digo o professor Cirilo Cavalheiro, que é o nosso presidente, o fundador, justamente porque a trombose ela conflui diversas especialidades, né? Então, nós cardiologistas tratamos muito as tromboses arteriais, nós temos os angiologistas, né, que são cirurgiões vasculares, nós temos muitos ginecologistas no nosso grupo, nós temos muitos ortopedistas, nós temos pneumologistas, nós temos hematologistas, né, que seria a especialidade core, né, da trombose, porque são os médicos que estudam o sistema, o sangue e as suas doenças relacionadas ao sistema vascular em relação à trombose. Então, a gente conflui muitas especialidades. Sem dúvida, o ginecologista, eu concordo com você, ele acaba sendo o clínico geral, né, da paciente, porque isso foi uma coisa que a gente conseguiu obter, a regularidade da mulher. A mulher tende a ser mais cuidadosa com a sua saúde, né, geral, ela confia no ginecologista, e sim, o ginecologista ele é um dos grandes identificadores de trombose, até porque eles cuidam de gestantes, né? As mulheres grávidas também podem ter o maior risco de formação de trombose, de fenômenos trombóticos, principalmente se tiver uma predisposição genética, que às vezes ela não sabia e vai ser diagnosticada só no primeiro evento. Então, sem dúvida, eles são profissionais que estão juntos conosco nessas outras especialidades irmãs, unidas em prol da prevenção da trombose. E eles são grandes parceiros nossos. A gente trabalha muito junto. Dou uma dica aqui para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que tem podcast especial falando sobre os riscos de trombose para mulheres grávidas. O Dr. Eduardo Ramaciotti conversou com a gente sobre isso. Um podcast assim que me marcou muito, porque eu tive 2 filhos e fiquei impressionada com os dados que ele trouxe e com as situações vividas por muitas gestantes. Então vale você conferir, navegue aqui pelo nosso podcast que você vai encontrar. Doutora, e vamos falar agora da cura, né? Tem cura? Como é que é tratada? Quais são os medicamentos mais modernos e eficazes disponíveis aqui no Brasil? Marina, felizmente, nesse mundo da anticoagulação, né, do tratamento da trombose, a gente teve grandes avanços nos últimos anos. A gente tem hoje disponível um rol de medicações, tanto para serem utilizadas dentro do hospital como em casa. Temos medicações que podem ser injetáveis, medicações orais. Então, hoje, a gente consegue tratar melhor, né, com tempos mais prolongados de acordo com a necessidade. É importante a gente dizer que são diversas manifestações, como a gente comentou aqui previamente, então desde os fenômenos trombóticos venosos de extremidades, né, como as pernas, até quadros graves de embolia pulmonar, passando pelas tromboses arteriais
cerebrais, coronárias, que seria o infarto, até as tromboses arteriais de membros. Então, o espectro é muito grande, a gente tem um rol grande de possibilidades de tratamento, até de associações, que não é infrequente o paciente não ter só um problema trombótico e ter 2 problemas, e a gente às vezes precisa usar combinações de medicamentos, e a gente felizmente hoje tem um rol muito maior de tratamento. Mas o grande desafio, Marina, está na prevenção, né? Eventualmente, com frequência a gente trata bem esses pacientes, mas a gente ainda perde os que, infelizmente, às vezes não conseguem nem chegar ao hospital, porque apresentam um quadro súbito em casa, na rua, ou até mesmo dormindo. Então, o grande desafio vai por a gente conscientizar. Óbvio, nós médicos, cientistas, precisamos estudar muito ainda, a gente ainda tem muitas lacunas no conhecimento dos gatilhos para fenômenos trombóticos. A gente está estudando, a gente está trabalhando muito nisso para entender um pouco melhor e poder oferecer para vocês outras possibilidades de intervenções, mas dentro à luz do conhecimento atual, o grande desafio é fazer as pessoas aderirem ao que a gente já sabe que funciona. E isso, acredite em mim, é difícil ainda. A gente ter aderência às medicações prescritas, a gente ter a conscientização das mudanças de hábito, a conscientização do impacto que a doença pode ter nas pessoas, na vida e na qualidade de vida, principalmente quando o paciente ele é assintomático, o que a gente viu que é muito frequente. Então, apesar de hoje o tratamento ok, mas a gente ainda perde muita gente antes de conseguir ter a chance de ser tratado. Então, acho que o grande desafio é esse. Eu queria terminar o podcast de hoje trazendo um fato muito triste para nós brasileiros, que foi a morte do Paulo Gustavo. Esse ator, esse humorista, esse cara incrível, né? E muito se falou dessa embolia gasosa. O que é isso, doutora? Marina, não, realmente eu acho que a morte dele bateu na casa de todo mundo, né? Assim, a gente sentiu muito, a gente rezou muito por ele, a gente torceu muito. Eu não tive acesso a ele, nem ao quadro clínico, nem a nenhuma informação. Acho que, a gente dá os parabéns à equipe médica, que tenho certeza, como fazem para todos, mas não teve, tenho certeza, não mediu nenhum esforço para que a gente tivesse sucesso no tratamento dele, mas infelizmente é uma doença que já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Então, infelizmente, ele foi mais uma das vítimas. Então, o quadro dizendo, obviamente, eu não tive acesso ao prontuário dele, nem ao caso dele, mas o que a gente tem, né, de embolia gasosa, nesse contexto de um paciente que ficou muito tempo em ventilação mecânica, um paciente que usou o dispositivo de suporte extracorpóreo, como foi divulgado na mídia. Às vezes isso acontece devido às altas pressões de ar que estão dentro dos pulmões, né? Então, às vezes, para você manter a oxigenação do paciente que está com o pulmão muito inflamado, a gente tem que julgar o ar com pressão, né, para que a gente consiga abrir aquele alvéolo que é onde ocorre a troca gasosa. Ele às vezes está preenchido de líquido, de inflamação, de secreção, que seria o quadro infeccioso. Então, muitas vezes a gente tem que, para manter o paciente, a gente tem que ventilar com pressões mais altas, né, julgar o ar sobre muita pressão, e num quadro crônico prolongado, isso pode levar à formação de uma comunicação entre o alvéolo e uma artéria, fazendo com que o ar entre no sistema circulatório. O sistema circulatório ele é um sistema fechado, não pode... É como se, desculpa te interromper, mas é como se rompe esse alvéolo e aí esse passa diretamente para dentro forma uma do fístula, sangue. Que é essa comunicação que não deveria existir. Então o ar começa a entrar, né? Óbvio, existem medidas cirúrgicas para tentar evitar isso, e aí uma vez que o ar entrou nossa corrente circulatória, como eu disse, é um sistema, né, de uma bomba que tem um fluxo constante. O ar entrando ali, ele acaba causando esse quadro grave de embolia gasosa, que é extremamente... tem um prognóstico muito ruim quando ele é disseminado, porque
ele interrompe o fluxo de sangue em diversas estruturas, que parece que foi o que aconteceu. Então, realmente é uma complicação que pode acontecer em pacientes ventilados com quadros inflamatórios pulmonares, como o que parece que aconteceu com ele, e que, infelizmente, foi o desfecho fatal aí, que a gente está sentindo muito essa perda. Doutora, eu fico tentando fazer essa imagem na minha cabeça, imagino que as pessoas que nos ouvem também, é como se, por exemplo, essa pequena bolha, e pode ser pequena, mas também pode ser um pouco maior, porque isso vai se somando, é uma bolha de ar que vai lá e entope um trecho, por exemplo, ele não anda mais, e entope... Imagina. É como se fosse um deslocamento de um colesterol, de uma placa, que tem o mesmo fim, mas feito com ar. Só que é ar, então a pressão, e muitas vezes, imagina um ar sob muita pressão, né, saindo num fluxo, em um sistema que tem uma velocidade muito grande. Então, realmente, é um quadro que é muito grave, né? Infelizmente. É uma questão que são complicações, né? A gente faz um tratamento, a gente cerca por todos os lados para tentar evitar essas complicações, mas como a gente viu, nosso organismo foi muito bem pensado, né? Foi muito bem trabalhado. Então, quando a gente está sendo acometido por uma doença, e principalmente na Covid, né? Que a gente ainda tem tantas dúvidas em relação ao que fazer nesses quadros mais graves, em relação às estratégias melhores para cada paciente. Infelizmente, às vezes a gente perde, né? A gente perde esse jogo e tem que passar por isso. Olha, doutora Ariane, muito obrigada por toda essa aula, muito obrigada por esse esclarecimento final em especial, porque eu acho que todo mundo muito em dúvida com relação a isso. Finalmente entendi. E olha que eu já tinha visto muitos profissionais dando alguma explicação, mas realmente agora, graças à sua elucidação, ficou fácil para mim. Muito obrigada e obrigada pela participação no podcast de hoje. Eu que agradeço, Marina, muito obrigada a todos que ouviram e né, todos se cuidem dos seus, né, se protejam, e espero ter outra oportunidade de conversar com vocês. Obrigada. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento, e conhecimento é investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema trombose arterial, um risco para o cérebro e o coração. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, porque vai ser muito bacana. Eu aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.